Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um episódio do quadro Teste em Bancadas, testando o sensor de nível em bancada. Não é um procedimento no veículo, é um procedimento em bancada, na mesa, tá certo, pessoal? Você que já é inscrito no canal, muito obrigado pela confiança de sempre. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E o vídeo de hoje é sobre o sensor de nível do Honda Civic G10, tá? O Honda Civic G10 2.0 Flex aí, de 2016 em diante, né? 2016, 2017 em diante, tá? Já vai ser um sensor que é nesse formato, nessa carinha aí que vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Um detalhe, esse sensor de nível, tá? É um sensor de nível de tecnologia RAW. É um sensor de nível eletrônico. Peça eletrônica não testa resistência. Tá certo, pessoal? Então, você, amigo reparador, mecânico, autoelétrico, que pegar um sensor com esse formato aqui, né, saiba que é um sensor eletrônico, não testa resistência. Né? O fabricante, no caso aqui a ADS, esse sensor aqui é o código 23262, tá? 23262, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas tem aí na descrição do vídeo, tá? O fabricante não recomenda o teste na bancada, na mesa. Porém, eu tenho uma opinião diferente, porque eu acho que em alguns veículos, né, o reparador, né, o mecânico, o autoelétrico tem que baixar tanque, é super complicado, processos de garantia, enfim. Então, o mecânico e o autoelétrico, para se prevenir, vamos falar assim, faz o teste em bancada, testa o sensor antes de colocar ele, né? Então eu acho muito bacana, muito importante esse teste em bancada, por quê? Porque, por ser uma peça eletrônica, requer uma boa alimentação. Vamos imaginar que lá no veículo tem um problema de alimentação. Vamos imaginar que lá no carro, né, o veículo não está proporcionando, não está mandando os 5 volts para o sensor funcionar. E aí? Você condena a peça nova? Então, o jeito para não condenar a peça é testando em bancada. E eu vou mostrar, vou compartilhar com você, amigo que está assistindo o vídeo, como testar esse sensor em bancada, como testar esse tipo de sensor na mesa, na bancada. Eu acho que é importante você ficar atento à questão da alimentação, né? O correto, no caso, você precisa ter uma alimentação de 5 volts para testar esse sensor, tá? Mas eu vou dar uma pausa no vídeo só para virar a câmera e a gente inicia os trabalhos, tá certo? Bom, pessoal, e para testarmos o sensor de nível de efeito Hall, né, um sensor de nível eletrônico, né, peça eletrônica não testa resistência. Então, para a gente testar esse sensor, o que eu vou precisar? Aqui no sensor, né, vermelho, preto e verde, ou seja, positivo, negativo e sinal. Então, para a gente poder testar esse camarada em bancada, tá, vou colocar ele para cá, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar de uma fonte 5 volts, tá? Uma fonte 5 volts. Por quê? O próprio fabricante, vou pegar a caixinha aqui, ó. Tanque cheio 4.25 volts, tanque vazio 0,95 volts. Mas esse valor de referência é para uma fonte, né, para uma alimentação de 5 volts. Eu tenho uma fonte aqui, tá? E vamos conferir aqui, ó. Positivo, negativo, né? Intenção contínua. Essa fonte, ela tá me dando 4.84, 4.85. Estabiliza em 4.84, tá? Então o que acontece? Essa fonte ela não está nos proporcionando os 5 volts. Apesar de não proporcionar os 5 volts, é possível, tá? É possível testarmos o sensor aqui na bancada, né? Qual que é a ideia? A ideia é verificar se a peça tem defeito ou não, tá? Porque às vezes a gente vai testar esse sensor lá no veículo e não encontra
o valor que de repente o fabricante apontou para a gente, tá? Ou você fica com dúvida, poxa, a peça está queimada, está com defeito. Então, o teste aqui em bancada é só para ver se o sensor está ou não funcionando, tá? Bom, pessoal, aqui então com o nosso sensor de nível do Honda Civic, né, já fiz as ligações positivo, negativo, sinal, e aqui no multímetro eu peguei o preto aqui do multímetro, coloquei no negativo, né? E o vermelho aqui do multímetro eu coloquei ligado no sinal aqui, né? Vamos lá. Se nós tivéssemos uma alimentação de 5 volts, tá? Se tivéssemos uma alimentação de 5 volts, tanque cheio, que nesse caso aqui o sensor está, né, simulando aqui tanque cheio, né, seria um valor de 4,25 volts. Tá? E no nosso multímetro, 4,16. Essa diferença é devido à questão da alimentação, porque a nossa fonte ela está nos entregando 4,84 volts. Tá? Ela não está entregando 5 volts. Por isso essa diferença. Mas o que nós queremos mostrar aqui é enxergar o funcionamento do sensor, correto? Então, tanque cheio, né? Agora eu vou simular aqui o tanque vazio, tá? Vamos trazer o sensor aqui, ó, para tanque vazio. Lá no nosso multímetro, 0,96, tá? Se nós tivéssemos uma alimentação de 5 volts, nós iríamos encontrar 0,95. Já ficou um pouquinho mais perto, né? Ficou um pouquinho próximo aí, de diferença de 1 volts, né? De 0,01, né? Mas não bateu o 0,95. Por que não bateu o 0,95? Porque a nossa fonte não entrega para a gente 5 volts, tá certo? Mas o importante aqui é isso aqui, ó, é a gente enxergar o funcionamento do sensor, tá? Então, o sensor, ele não tem defeito, o sensor está funcionando. É esse tipo de teste que o mecânico, que o autoelétrico precisa fazer para não condenar um sensor. Tá? Apesar do fabricante não recomendar esse tipo de teste em bancada, né, eu, como coloco a mão na massa, eu acho extremamente importante o mecânico e o autoelétrico fazer esse tipo de teste. Por quê? Porque às vezes você vai testar, vai colocar esse sensor aqui lá no veículo e ao realizar o teste lá no veículo, não enxerga valor nenhum ou não tem leitura, né? E aí fica aquela questão, poxa, o defeito está na peça, está no fabricante, né? Então eu acho importantíssimo fazer o teste em bancada. Por quê? Porque às vezes o problema de alimentação está lá no carro, né? Às vezes o problema dos 5 volts está lá no veículo. Então por isso que eu gosto de fazer esse teste em bancada, né? E estou mostrando para vocês como é possível fazer esse teste com muito cuidado, lógico, né? Mas é possível a gente fazer esse tipo de teste em bancada e não condenar um sensor de nível, uma peça nova, tá? Então, nesse caso aqui do nosso vídeo, só reforçando, eu sei que é chato, mas é muito importante reforçar essa informação. A informação de tanque cheio e tanque vazio que o fabricante informa, né, referencia no site, na embalagem, é para uma alimentação de 5 volts. Então, tanque cheio 4,25, tanque vazio 0,95, tá? Isso para uma alimentação de 5 volts. Nesse caso do vídeo, a minha fonte, ela entrega 4,84. Ela não entrega o 5, ela entrega 4,84. Com 4,84, você consegue enxergar aqui, ó, 0,96 para tanque vazio, uma diferença de 0,01 volts, tudo bem. Tanque cheio, vou subir aqui para tanque cheio, tá? Lá no nosso multímetro, 4,16. O fabricante informa 4,25 para uma alimentação de 5. 4,16 com uma alimentação de 4,84. Né? Então, essa diferença se dá em função da alimentação. Mas o mais importante, repito, é isso aqui, ó, verificar o funcionamento do sensor. Né? Então, a peça
está funcionando, o sensor está funcionando perfeitamente, tá? Apesar de eu não ter uma alimentação, né, correspondente aos 5 volts. Bom, pessoal, então eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? Um teste em bancada, não foi um teste, né? Não é um procedimento realizado no veículo. Espero que o vídeo possa ter ajudado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!